Por falar em Flamengo, quinta-feira pega o Botafogo da Paraíba pela Copa do Brasil no Maranhão. O jogo vai ser em São Luís, porque o Botafogo vendeu o mando de campo. E o Felipe Luiz vai aproveitar esse jogo aí para poupar uma galera. Tá aqui, ó, Rossi, Arrascaeta, Pulgar, Gerson, De La Cruz. Esses caras devem dar um tempinho, aquela descansada. E um zagueiro também pode ficar de fora. Léo Ortiz ou Léo Pereira, inclusive, devem ficar no Rio de Janeiro, nem viajam. Quando eu cheguei, encontrei o Pascoal, ele... Que momento vamos falar do Maracanã? Não, eu ele tinha não tá falado... se aguentando. Não, eu tinha falado, inclusive, 4-0. com o Fabrício, que a gente ia começar com o Malvadão, né? Mas ele falou, não, eu vou deixar o Malvadão para um pouco depois. O Malvadão? Né? O Malvadão voltou. E o Corinthians foi a vítima? O Corinthians? Olha lá, ficou até barato. O quê? Eu tenho um amigo torcedor do Corinthians que falou para mim que ele ficou assustado que poderia ser uns 8. Olha lá. Ele falou, ficou de graça. O Flamengo é incomparável. Deu pra perceber como é que é o negócio, não? Ainda botaram o meu retratinho ali. Ali é bonitinho. Porque você é incomparável. Botaram um 3x4 ali. Incomparável. Muito obrigado. O que acontece é que ontem tivemos a melhor atuação de um clube individual, um clube em uma partida de futebol, né? Com 4 minutos já aconteceu isso aí. Vai vendo. A bola, Corinthians, bola, eles não foram apresentados. O Corinthians foi engolido pelo Flamengo. Eu não sei de quem foi a brilhante ideia no Corinthians de fazer um 4-3-3 para jogar contra o Flamengo. Vamos fazer o Minho. Eu não sei quem é o iluminado que achou que com 4-3-3 dava para jogar contra o Flamengo. Aliás, teve um que quis jogar umas 2 semanas atrás assim também. Levou quanto, Pascoal? 6. 6? 6. Aí vem o outro gênio e bota para jogar num 4-3-3 com 3 sem marcar. É isso, a questão é... 3 sem marcar. Se fossem 3 Elias, até dava. Mas 3 sem marcar num jogo desse tamanho, dessa importância, aí não dá. Qual é o time, Pascoal, que vai jogar igual com o Flamengo dentro do Maracanã? O Corinthians. Não, sério. Toma sua água aí, pô. O Corinthians foi. Toma sua água aí. O Corinthians foi, Zé. Toma sua água aí. Ela concorda comigo. Ela falou, o Corinthians foi. E uma exibição de alguns jogadores. A gente vai falar do Pulgar, do Eric Pulgar. O cara dá aula todo o jogo de volante, do Gerson, do Arrascaeta. O Pedro, então, esse é um capítulo diferente, né? O Pedro está voltando, não sei se ele tem condições para 90 minutos. É a mesma coisa do Paulinho que o Zé falou. Se tiver condições para 90 minutos... Mas, Pascoal, se um cara foi para Marte e você voltou agora e você falou que ele está afastado e voltando, o cara não acredita. Não. O cara, quem perdeu o contexto, não acredita. Ontem ele só fez 2 e ele entende... Veja como quando o cara é bom, o cara sabe o que tem que fazer. Ele sabe que o goleiro já treinou contra esse goleiro, certo? O goleiro tem 2 metros de altura. O gol tem 7,32 por 2,40. Pascoal? Hã? Oi? Foi pênalti aí, ó? Não, pênalti não foi coisa nenhuma, né, gente? Vamos falar a realidade. Isso aí é coisa nenhuma no futebol. Isso aí é coisa nenhuma. Impressionante. Isso aí se chama coisa nenhuma. Quem marcou esse pênalti nunca deu um chute na bola. Quem marcou esse pênalti... Nunca tomou uma caneta, né? Quem marcou esse pênalti nunca deu um chute na bola. Agora, o Pedro bateu o pênalti de maneira correta. Um goleiro grande, que com a impulsão, tem 2 metros, com a impulsão ele vai chegar num canto, o que ele fez? Vou bater em cima, vou logo dar uma raquetada por cima, que aqui não vai ter nem chance. E nada de dar aquela pisadinha que ele dá, né? Ele já veio no sério. Ele já veio... Pá! 4-0 no placar, vou falar pra vocês sério. O Dorival estava lá vendo o jogo. Opa! O Dorival deve ter tido calafrios do que ele viu. A zaga do Corinthians é o terror e o tenebroso. É um negócio que acontece com a zaga do Corinthians. Eu não sei o que acontece com a zaga do Corinthians, que é uma coisa assim... O melhor nunca está em campo. Sempre o que está fora joga melhor do que quem está jogando. Tem algumas coisas que eu gostaria de entender, mas não consigo. Só quero dizer o seguinte... Vai jogar de mano lá com o Flamengo, já tá entendendo? Vai jogar abertinho lá com o Flamengo. Vai jogar parceria lá com o Flamengo. Um tomou de 6, o outro valente tomou de 4. Vai jogar lá querendo, porque os caras sabem jogar bola, gente. Esse show aí que a gente viu. Parabéns, Flamengo. Parabéns pro Felipe na entrevista. Felipe foi brilhante de novo. Espetacular o técnico do Flamengo, mais uma vez. Quando ele erra, quando ele monta um time que não deve montar, quando troca jogador
jogador não deve trocar, eu vou aqui e vou falar que você errou, Felipe. E ele fala também. Mas quando você montar um time legal e o time fizer novamente o que fez ontem, eu vou aplaudir de pé aqui. Você sabe, você me conhece, sabe que aqui eu falo com honestidade e com o coração. Parabéns, Felipe. Parabéns, Flamengo. Foi espetacular. Que bonito ver o Flamengo jogar. Mas quando ele erra, ele fala também, ô, Zinho, é um 4-0 que é resultado bom pro Corinthians, porque dava pra ser 8? É mais ou menos isso, Zinho? Ele tá provocativo hoje, o apresentador, hein? Ele tá instigando. Ô, Zinho, o apresentador tá provocativo ele tá hoje. instigando aqui, José. Tá provocativo. Mas dá, o Hugo ainda mas, assim, salvou é o efeito Flamengo quando faz o grande jogo, né? Causa isso aí, né? O pessoal, esse meu Pascoal tá hoje, ele tava louco para chegar o momento do Flamengo, né? De falar do Flamengo, porque não ia perder essa chance, né, Zé? Ele ri bastante, mas assim, não, você tá certíssimo, né? Eu sempre concordo com você. Eu e sei assim, disso. Isso me ajuda. Foi uma exibição espetacular. Eu voltei diferente, vou concordar sempre com você. Foi uma exibição de gala do Flamengo. Maravilhoso, o Maracanã em festa. E o Corinthians proporcionou isso também. Mérito total do Flamengo. Mas aí, assim, eu falei ontem no programa, eu estava com o Pascoal no Sport Center, e vou repetir. Eu não estou falando nem de nome dos jogadores, coloca ali mais um volante, eu digo de atitude dos atletas do Corinthians. Você está jogando contra o melhor elenco do futebol brasileiro, dito por todos. Você está jogando dentro do Maracanã lotado, né? Um dia de muitas festas, né? Até o Belo cantou lá antes do jogo. E o Flamengo, colocando em campo, eu falei isso, vou repetir, é o time titular do Flamengo. Bruno Henrique e Cebolinha vão brigar por essa posição pelo lado esquerdo, mas o Cebolinha, antes de machucar, era o titular, depois machucou o Bruno Henrique e tal, mas vai ter essa disputa. Não vejo o Cebolinha, foi poupado o Bruno Henrique e o Cebolinha jogou só esse jogo. Eles vão brigar por essa posição. Na lateral esquerda, o Alexandro com o Ayrton Lucas, que também pode ter disputa, mas no momento o Alexandro é o titular. O restante do time é o titular do Flamengo. Eu nem coloco o Danilo como titular, não. O titular é o Léo Pereira. Pode ser que o Danilo conquiste essa posição. Tem talento, qualidade para isso. Mas o titular é o Léo Pereira com o Léo Ortiz. Então o Corinthians vai jogar contra o melhor do que o Flamengo tem. Na volta do Pedro, na volta do De La Cruz. De La Cruz voltou também a ser titular, né, nesse jogo, jogando direto. E num dia que encaixou tudo, você não disputa, o Flamengo, os times que jogam contra o Flamengo no Maracanã, tem que ter assim, aquela compactação, baixar as linhas, diminuir o espaço do Flamengo, marcar muito. Foi o que o Córdoba fez. E assim mesmo, o Flamengo teve inúmeras chances para fazer gol. É o que o Felipe Luiz falou na coletiva. Vai ter dia que a gente vai criar muitas oportunidades, vai fazer 3, 4, 5. Já fizemos aí 4, já fizemos 6, mas vai ter dia que você não aproveita as oportunidades. O treinador do Palmeiras falou isso. O adversário fechadinho, organizado, joga por uma bola, pode acontecer, faz parte do futebol. Mas no normal, se você ficar aberto, se você não competir com o Flamengo, se não marcar muito esse Flamengo, se não povoar o meio-campo, vai tomar goleada. E o Corinthians acabou contribuindo para isso. O posicionamento da equipe, com a baixa intensidade na disputa das bolas, o Flamengo voou, atropelou, e eu concordo. Poderia ter sido no mínimo 6. Conte-me, seus... Tá tudo bem, Zé. Ele tá engasgado. O Zé ficou engasgado. Nação rubro-negra, prestem atenção nessa grande informação que acabou de sair. O Flamengo tem interesse em formalizar uma proposta para o atacante uruguaio Facundo Pelistri. É isso mesmo, José Boto gosta muito do jogador. O jogador está jogando no Panathinaikos da Grécia e o Flamengo pode sim formalizar uma proposta, né, um contrato de empréstimo com opção de compra, né, um jogador que tem um aval, né, o Felipe Luiz
deu sinal positivo para o Flamengo ir atrás desse atleta. É um jogador que pode jogar tanto na ponta esquerda, tanto na ponta direita, tendo em vista que alguns jogadores irão sair do Flamengo no meio da temporada, né, como o Matheus Gonçalves, o próprio zagueiro Cleito Bahia, entre outros jogadores. O Ayrton Lucas também, o Flamengo pensa em liberar o jogador, por mais que ele venha desempenhando bom futebol, tendo em vista que o Matias Vinha está voltando, né, e para o estilo de jogo, né, do técnico Filipe Luís, o Matias Vinha se encaixa melhor do que o Ayrton Lucas, mas o Ayrton Lucas vem correspondendo muito bem. Eu não descartaria esse jogador, né? Mas tem ali para a lateral esquerda 3 atletas, é muita coisa. A gente sabe disso, mas assim, eu vou falar uma coisa para vocês. Facundo Pelistri chegando no Flamengo, o Flamengo ganha muito no setor de ataque. É um jogador assim, muito habilidoso, muito rápido, um cara que marca muito, ajuda muito na marcação. Então eu quero saber de você, é jovem ainda, pode ajudar muito o Flamengo, né? Então, assim, seria uma boa contar com esse jovem uruguaio, sim ou não? Deixa aqui nos comentários pra gente estar debatendo sobre esse grande assunto. Conto com o apoio de todos vocês. Eu tô indo nessa. Saudações rubro-negras. Fiquem com Deus.